É alguma coisa vivida e eu vivo ainda até hoje, testada. Ou seja, durante muito tempo eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Eu andava de avião, porque essas coisas de fotografar em tudo quanto é lugar, não sei o que. Cada vez que estava no avião que ele dava uma balançada, eu falava, ai, eu preciso falar da espiral, não posso morrer ainda não, peraí. Eu sempre falava desse jeito, cara, porque eu sabia assim, como que pode eu ter, assim, ter recebido tanto conhecimento, porque isso se tornou um conhecimento, e eu não compartilhar assim com todo mundo. Então, assim, um dia que eu gravei o último episódio da Espiral, ainda como série, eu chorei 3 dias sem parar, porque era como se eu tivesse cumprido essa missão, sabe? Aí depois Agora eu já posso morrer. não, aí eu fiquei com medo, falei, não, mas olha aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aí eu falei, não, ainda tem um curso ainda, pessoal. Eu sempre tive um questionamento muito profundo, eu acho que desde sempre, sobre perder tempo, sabe? Sobre fazer o que não gosta, ver as pessoas lamentando muito sobre a vida que viveram. Então eu olhava e falava assim, como eu posso jogar minha vida inteira fora sem fazer o que eu amo? Tá, mas o que eu amo? O que eu gosto? Então eu tinha essa dor. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas para mim era muito claro o que eu não queria. E eu não queria viver aquela vida que ensinaram pra gente sobre o que é trabalho. Trabalho é algo que você precisa detestar. Você precisa chegar segunda-feira reclamando, fica a semana inteira esperando chegar a sexta-feira, aí você passa 11 meses esperando um 12º mês para tirar férias. Muitas vezes você vende as suas férias porque você não tem condições de tirar férias. Então, quer dizer, para mim não era agradável aquilo ali. Então eu tinha, na verdade, era um começo de vida, eu tinha 30 anos, na verdade, eu tinha uma sede de não jogar fora, como eu via o que todo mundo estava fazendo. Então eu estava trabalhando numa TV, na verdade, onde as pessoas, eu estava ocupando um cargo já bem reconhecido, muitas pessoas que estavam em cargos acima do que eu eram infelizes. Quando começou, assim, é muito legal porque a história dele nessa empresa foi de querer sair no momento que todo mundo olhava para ele e falava assim, cara, você está no emprego dos sonhos, né? Você está morando numa cidade, né, Floripa, uma cidade muito boa de morar, né, uma cidade maravilhosa, com um emprego muito bom, numa empresa que liderando o maior programa local, jovem, né, que tinha até uma visibilidade às vezes nacional. Fala, pô, abrir mão disso. E era justamente nesse conflito que ele estava vivendo. Ia ter uma coisa de, cara, vão cortar pessoas. E ele, cara, eu quero sair. Não. E conhecendo ele já bastante, falei, cara, vai, né? Vai, porque esse era o caminho para ele sair bem e seguir o caminho dele, que ele tinha já 1000 planos para fazer fora dali. Mas a grande maioria não entendia isso, né? Foi sempre uma coisa, tipo, até uma dificuldade de entender. Quem olhava de fora era aquela coisa, tipo assim, ah, ele não pediu pra sair. Eles cortaram ele. Não, ele pediu pra sair. Não, imagina, ninguém faria isso, porque a pessoa que se coloca na sua posição, né, de tipo, cara, se eu tivesse isso, eu nunca abriria a mão, né? Mas foi o que ele fez. Eu não queria viver aquela realidade de trabalho onde eu tinha que reclamar de alguém que trabalhasse perto de mim, que eu tinha que reclamar toda hora do salário, que eu tinha que esperar a boa vontade de alguém me dar aumento, de alguém. Não era isso que eu queria. Eu sabia que existia o potencial, eu não sabia o que era ainda, mas eu sabia que existia o potencial de mais, de realizar, de fazer. Então, na verdade, o que eu mais tinha de dor era o medo de ser como todas as pessoas que eu estava vendo ali, de entrar no sistema da caixa do que é certo, o que é errado, o que é o trabalho, o que é isso, aposentar,
viver na aposentadoria, aquilo me dava tremelique, assim, eu ficava, não, eu preciso ser mais, mas tá, o que que você quer fazer? Não sei. Tem um rito corporativo para seguir. E aí vem o Luffy, né? E aí o Luffy não se enquadra muito nesse perfil, né? Nunca se enquadrou, né? Não funciona. Nunca ia funcionar. Esse era um grande problema. Os caras olhavam e falavam, cara, esse cara é um talento, mas ele não vem na reunião, ou ele vem e ele... É aquela coisa que para a corporação é o maior problema, que é olhar para o cara que é o diretor, chefe de todo mundo e falar, não, você está muito errado, na frente de todo mundo, né? E os caras, tipo, cara, não dá, né? Não funciona. Então tinha sempre essa questão de como que se enquadra um perfil como o do Luffy numa corporação. E não se enquadrava, né? Em algum momento isso ia ter que seguir caminhos diferentes. Talvez muitas pessoas passam por isso, entendeu? De olhar e falar assim, poxa, tudo bem, você não quer trabalhar com isso, mas o que que você quer? Não sei. Então, quando eu não sei, era agoniante aquilo, porque você ficava estressado também de estar insatisfeito, sentir em todas as partes do seu corpo que você não está bem naquele caminho que você está seguindo, mas ao mesmo tempo, se te perguntar, você não sabe para onde ir. Então, eu acho que realmente essa história de entender que é para dentro que existiria essa busca e esse encontro, porque justamente eu não tinha as respostas fora. Agora, você mostrou um monte de fotos aí, tem uma foto escondidinha ali. Essa aqui? Essa foto é lindinha, olha aqui que graça. Sou eu, bem pequenininho, na varanda da casa em Uberlândia, quando a gente morou lá em Uberlândia. E é muito fofo essa foto, porque você olha assim, é uma tranquilidade. Assim, até hoje eu tenho assim, um carinho por esse tipo de cadeira, eu lembro desse dia que era minha prima que estava atrás da câmera tentando me fazer rir, assim, falando que sempre muita admiração. Essa criança sonhadora, eu cuido dela todos os dias. Todos os dias, foi uma coisa que eu aprendi um dia que eu estava fazendo foto de uma arquiteta, que ela colocou uma foto de uma criança no banheiro. Eu perguntei, quem é essa criança? Ah, sou eu, pequena. Eu falei, nossa, que lindo, por que você tem essa criança aí? Ah, porque eu preciso, era ela pequena, né? Eu preciso todos os dias olhar para ela e renovar o meu compromisso de fazer ela feliz. Todos os dias eu vou te fazer feliz. Ela falando com a criança interior dela. Isso não é lindo? Então, desde então, eu tenho perto do meu computador também essa foto, tá sempre comigo, sempre lembrando que sim, eu vou fazer a minha criança interior feliz o tempo todo. Então, isso é muito lindo. Muito legal. Minha infância não era Luiz Fernando. Quem era? Era Nando. Nando é o jeito que a minha família me chama, é o jeito que me entendia como gente até sempre, né? Porque é a hora que você está na intimidade da família, porque Luffy vem de Luiz Fernando, então é o Nando. E eu sempre fui muito parecido com o que eu sou hoje, isso que é engraçado, sabe? Uma pessoa sonhadora, sempre muito preocupado com o meu ambiente também. Sempre fui uma criança ligada com o quarto, com a sala, com a arrumação. O visual para mim sempre foi muito importante, sabia? O ambiente que eu estou. E hoje eu entendo que isso é respeito. Respeito, sabe? Apreciação pelo que me cerca. Não é decoração, porque é bem diferente. O Luffy é um cara muito especial. Muito. Ele é um cara muito único, assim. Essa é uma boa pergunta. É um cara muito único. Ele é uma pessoa muito conectada, muito sensível, conectada com o ambiente onde ele está. Quando eu via, eu tava enxergando assim, ó, sabe? Tipo, essa xícara, aquele negócio, aquele canto, não sei o quê. Então, eu sempre fui uma criança que ficava observando detalhes. Ele é muito conectado com a experiência humana, assim. Ele é uma pessoa que consegue ler as pessoas, assim, por dentro.
muito facilmente. Eu acho que ele é uma pessoa assim. Teve um dia, inclusive, que a minha madrinha falou pra mim assim, isso é estranho. Aí eu falei, por que, tia? Você gosta de parente. Você quer conhecer todos os parentes? Eu falei, gente, eu quero conhecer todo mundo, porque a gente tem muitos parentes, muitos. Só de primo são quase 70. Verdade. Aí tem tio de não sei quem, de segundo grau, de não sei o que, não sei o que. E eu falava, eu quero conhecer quem é quem? Quem é fulano? Quem não sei o que? Mas depois disso, quem é... Como assim? Ninguém quer conhecer parente? Eu queria conhecer parente, eu queria conhecer todo mundo. Eu conheço ele como amigo muito íntimo, assim. Ele é uma pessoa que se dói por você. Ele se coloca no lugar dos amigos. Ele não consegue ver uma pessoa num canto precisando de ajuda sem estender a mão, uma pessoa que ele conheça, que ele possa ajudar. E estender a mão significa, às vezes, ouvir, significa vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Ele é uma pessoa... Eu acho que os seguidores dele vão saber disso, porque ele é uma pessoa assim, com o coração muito aberto também. Ele é assim... Ele é uma pessoa consistente, constante. Então ele conversa com um estranho, taxista, de um jeito, da mesma forma que ele conversa com os pais, da mesma forma que ele conversa com os amigos íntimos, da mesma forma que ele conversa com o público. O que as pessoas veem, ele é aquilo. Ele é daquele jeito. O Luffy é entre os meus melhores amigos, meu confidente para muitas coisas. A gente tem uma relação de se completar assim, em muitas coisas, né? Então a gente pode ficar muito tempo sem se falar, apesar que isso não acontece, mas a gente pode ficar muito tempo sem se falar e ter a certeza que se você pegar o telefone e mandar uma mensagem, o outro vai estar lá e vai te apoiar, independente do que você esteja vivendo. Né? Essa coisa assim que é um pouco de aquela coisa de família que a gente escolhe, né? Então o Luffy é a família que eu escolhi. É o irmão que assim mais se afina espiritualmente comigo, né? Então eu tenho uma pessoa assim que é aquela pessoa que eu conto as coisas, que eu tenho vontade de contar as coisas. Eu sei que ele vai entender, mesmo que ele isso é uma coisa que é muito legal, né? Que é isso que eu acho que é a irmandade de verdade. É quando assim você nem concorda, mas você tenta entender e respeita, né? Então é essa afinidade que eu tenho com ele. É esse o nosso encontro nessa vida aqui, que a gente tem essa irmandade escolhida, né? Porque eu acho que o melhor irmão que tem de verdade é aquele que você escolhe pela alma, sabe? Um dia ele me falou assim: mãe, eu quero conhecer o mundo. Eu não aceito essa ideia de ter diferença entre países. Eu queria que o mundo fosse livre para a gente viajar para todo lado. Eu falei assim: mas você não nasceu nessa rua, nem nessa cidade, nem nesse estado. Você nasceu no planeta. O planeta é seu, vai. Então, só dela falar isso na cabeça de uma criança, quantas barreiras, fronteiras e limitações ela não quebrou? Você acha que ela quebrou só na hora que ela falou de eu viajar e entrar com visto em algum lugar? Ou ela quebrou barreiras? Não, mas eu não sou só isso, eu sou muito mais. Ou eu posso muito mais. Por que o homem criou essa geopolítica doida que eu não posso, sendo que eu nasci num planeta azul lindo desse? E ele foi. E ele foi e se encontrou. Então, por exemplo, né, ele saiu dessa história querendo ir para Londres. Tipo, cara, eu vou morar em Londres. E as pessoas só falavam para ele, cara, em Londres você vai fazer o quê? Você vai trabalhar de garçom? Ele, se tiver que trabalhar de garçom, eu vou trabalhar de garçom. Como é que isso entra na cabeça de alguém que olha assim, o cara é diretor de TV, num lugar maravilhoso, carro, casa, tudo resolvido, a vida, o cara vai abrir mão disso tudo e vai para Londres? E vai como? Né? Vai fazer o quê? Não quero viver a vida no rascunho. Uma vez eu tive essa meditação com essa mulher incrível que estava ensinando meditação e ela me falou essa frase: não temos tempo para rascunho. Então eu acho que ela bateu de encontro com aquilo que eu queria. Tipo, eu não quero mais perder tempo.
porque a gente precisa fazer agora, a gente precisa fazer melhor. E quanto antes eu fizer, mais tempo de vida eu vou ter para curtir aquilo. Sempre achei loucura as pessoas não escutarem as outras. Como que eu podia ver uma pessoa que viveu muito mais tempo do que eu contar o que fazia ela ser infeliz e dizer, nossa, se eu tivesse, né, me tocado, eu teria feito diferente. E eu estava naquela época de fazer diferente, eu poderia fazer diferente, vamos fazer diferente. Hoje, se eu quiser, eu posso fazer diferente a qualquer idade que eu tenho. Mais uma para quem acompanhou a espiral de mudanças. Agora eu estou andando ali atrás, é a Oxford Street, que é a rua de mais movimento de lojas e tal, e olha onde eu estou. Essa pequena ruazinha foi onde eu subi esta porta aqui, ó. Foi aqui, ó, nessa porta que agora está preta, que eu subi, encontrei a Bernadette, para quem se lembra, e é onde eu me tornei diretor de marketing da empresa e começou a mudar minha vida aqui em Londres. E foi aqui também onde eu vi neve pela primeira vez, todo mundo aqui. Então isso para mim era a grande dor. Era a história de olhar e falar, esse não é o meu caminho, apesar de todo mundo achar que era o caminho. Então parecia que eu estava indo contra todo mundo. Mas existia alguma coisa dentro de mim que falava, vai no encontro com você mesmo, porque nesse encontro você vai descobrir coisas que o limite da cabeça das pessoas nesse momento que te cercam ainda não compreendem. Isso afetava muito, né? Então ele precisava realmente se recolher, né? se reunir com poucas pessoas que de uma certa forma apoiavam. Eu tenho, né, assim, muito orgulho de estar em alguns momentos do lado dele falando, cara, não, velho, esquece tudo isso, vai dar certo, sempre deu certo. Né? E é muito legal porque à medida que as coisas foram funcionando desse jeito, esse era o meu maior argumento para ele. Sempre deu certo, porque usava justamente outra situação que era muito parecida, onde estava todo mundo contra, e ele se recolhia ali, se conectava e falava, não, vai dar certo, e dava certo, e dava certo, e dava certo. E isso chegou na espiral que em algum momento ele queria contar para todo mundo, mas ele passou por muitos baixos para poder chegar nesses altos. Isso é uma coisa que realmente mexe com a gente, porque as pessoas podem achar que é fácil. Você sabia que tem muita gente que, mas para você é fácil, Lúcio. Tem muita gente que fala isso para mim. Mas não sabe das dificuldades, não sabe, por exemplo, que enquanto eu estava vivendo a espiral de mudança, na decisão de fazer a espiral lá em Londres, por exemplo, eu larguei aqui no Brasil, morava na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, numa casinha super legal, tinha meu carro, trabalhava na TV Globo de lá, sabe, dirigia programas, eu era convidado para todas as festas, eu tinha toda uma vida de sucesso. E eu larguei tudo para, em menos de 2 meses, ser assistente, ajudante de garçom, num lugar que eu não tinha dinheiro para comprar manteiga. E aí eu roubava, eu pedia manteiga para passar no pão, que esse sim eu comprava em casa. Eu vi ele fazendo a mesma coisa. Ele estava lá e fazendo coisas muito legais. Cara, tinha acabado de chegar, em poucos meses, ele já estava assim, viajando, os caras contratando ele para viajar, que era um pouco do sonho dele, então ele estava conhecendo vários países e batendo foto, escrevendo alguma coisa, então ele estava lá se virando para isso, tinha uma história, uma perspectiva de melhorar lá o lugar que ele estava profissionalmente, mas eu olhava para aquilo, ele contava essa história assim, com a mesma história de ele falar, cara, eu tô bem aqui, sou diretor de um programa de TV, tô morando em Floripa, mas não é, você não veio aqui para justamente descobrir o que porque ele falava isso, quando ele saiu de Floripa, ele falava, cara, eu preciso descobrir o que eu quero fazer, o que eu quero ser. Não dá para perder tempo esperando, não dá. Por quê? Porque você vai descobrir lá na frente que poderia ter feito diferente. Então faz logo, que daí você tem mais tempo para aproveitar. Eu acho que era essa dor que, na verdade, eu consegui resolver. Se ele contou no YouTube ou contou no Instagram, eu não lembro em que momento, falou, cara, tem gente que não gosta de ti pela forma que você... Então eu não sei como é que ele contou essa história. Eu acho que ele contou em alguns pedaços, em alguns momentos, mas de fato eu fui, acho que até agressivo com ele. Eu falei, que isso, cara? Você tá sendo muito grosso. Grosso nada, cala a boca, fala o que você quer. Eu falei, que isso, você tá ficando maluco, cara? Eu falei, fala o que você quer. Eu olhei pra ele e disse, eu não sei. Eu falei, como assim você não sabe? Você sabe. Você sempre soube o que você quer. Diz pra mim. Eu falei, eu não sei, sabe? E foi uma catástrofe. Em algum momento ele falou, tá bom. Então eu sou isso. Foi a primeira vez que ele falou que ele queria mesmo era contar a história das pessoas, né? Através de fotos, através do olhar dele. E ele foi falando de uma forma, não lembro exatamente as palavras, mas
Ele foi falando de uma forma, sabe, de catarse mesmo, tipo, tá bom, o que você quer mais? E começou a falar desse jeito, assim, tá, então é isso que eu quero. Aí eu, então é isso que você quer? É isso! Sabe, uma coisa, foi emocionante. Foi, realmente, a história mudou a vida dele, mudou a minha também, né? Porque foi uma coisa muito bonita, assim, muito legal. Aqui eu estou remexendo alguns recortes de revistas, de capas que eu já fiz da Casa Vogue, da Casa Jardim. A Casa Jardim, na verdade, eu me tornei colunista da Casa Jardim a gente fala coluna, mas tinha assim 6, 8 páginas. E o mais legal é que ela chamava Histórias de Casa, Retratos da Casa, Life by Luffy, porque era realmente esse foco em pegar alguma coisa que fosse o ser humano que habita a casa. Então eu sempre fui conhecido por realmente tentar trazer essa essência das pessoas além da casa, né? Primeiro que o processo de fotografar dele era diferente. Começava já por aí, né? Que ele não tinha um processo padrão que os outros fotógrafos tinham, que eles tinham um processo mais organizado, mais metódico, talvez mais matemático. O Luffy sempre vinha de uma forma muito espontânea, e com isso o olhar dele acho que estava mais aberto a descobrir as coisas, então ele sempre captava um detalhe, ele sempre captava um ponto que era diferente e que aquilo contava uma história. E muitas vezes os nossos trabalhos eram fotografados por mais de um fotógrafo, por ocasião das coisas. Às vezes o Luffy fotografava um determinado produto, e uma outra revista tinha que ter um fotógrafo deles e tinha que vir fazer a foto. E quando a gente mostrava, eventualmente, as duas fotos do mesmo produto, né, para um determinado cliente, o próprio cliente percebia a diferença de uma foto que tinha mais alma, né? Então era uma coisa que, de alguma maneira, não era só eu como profissional que estava vivenciando aquilo que tinha essa percepção, mas era uma percepção que chegava de forma silenciosa também para quem via as fotos, né? Isso era muito legal. Quando eu me encontrei como fotógrafo, quando eu me encontrei como profissional, quando eu me encontrei como alguém que estava realmente conseguindo passar algo a mais através da profissão, das conversas, da própria vivência, eu comecei a entender que todo o meu trabalho de fotografia, ele sempre estava em busca daquela história que ninguém estava vendo à primeira vista. Por exemplo, teve um cliente meu em Londres, nossa, como ele ficou bravo comigo, mas ele falou assim, pô, eu te contratei para poder fotografar um look, que era um lookbook de moda, e aí não dava para ver a roupa direito, porque eu só pensava na modelo, no olhar da modelo, no jeito da modelo, na história da modelo, quem é aquela modelo? E ele falou, cara, a modelo, ela tá aqui só para segurar a roupa, não é o retrato dela que você tá fazendo. E aí então eu me toquei que a minha história, não é que ele estava errado, ele precisava mostrar a roupa, eu é que estava fazendo a história errada, porque eu queria mostrar a essência, a pessoa. Então eu me encontrei, foi em Londres que eu entendi que era gente que eu estava buscando. E na hora que eu entendi que a gente estava buscando que era gente, eu comecei então a compreender a casa interna, né? É o que vem de dentro para fora. Gente mesmo, para você conseguir fotografar, não tem nada a ver com cabelo, não tem nada a ver com pele, não tem nada a ver com corpo, não tem nada a ver com isso. Ela vem de dentro para fora, algo a mais que transforma aquele retrato em algo que transcende a aparência física. Ele conta uma história em um clique. Isso que eu falo. Primeiro a gente entende os porquês, as sensações, o que você quer. Depois isso se transforma num nome de uma profissão. A minha grande busca na Espiral, você sabe qual foi? Eu queria encontrar algo que eu ia trabalhar, que eu ia viver, que eu ia fazer, que eu nunca mais ia me sentir trabalhando, obrigado e triste só para ganhar dinheiro. E a hora que eu descobrisse aquilo, daquilo eu me transformaria em qualquer coisa. Então, quando eu, lá durante todo o processo da Espiral, que lá no final eu descubro que eu ia ser fotógrafo, a fotografia encaixava com o que eu queria sentir. Eu nem sabia que existia a profissão de fotógrafo. Então isso é o mais interessante, é você descobrir que ao você despertar essa força, depois você pode mudar. Inclusive se hoje eu estou fazendo programas no YouTube que não é fotografia, mas você muda sim. Por quê? Porque o sentimento é o mesmo. O sentimento é o mesmo. Se amanhã eu quiser fazer outra coisa, você muda sim, porque o sentimento é o mesmo. Então esse encontro é eterno, né? Então a minha história que eu queria quando eu era criança se realizou e se realiza. Eu queria conhecer pessoas, descobrir novos mundos.
ter novos saberes, permitir que novas coisas entrem na minha mente. E é isso que acontece hoje em dia. Daqui a pouco, ele estava, meses depois, ele estava com uma exposição num lugar incrível. Imagina, o cara que não sabia nem que queria ser fotógrafo. Daqui a pouco ele estava batendo fotos sem curso, ele, assim, autodidata total, indo atrás, buscando. Ele estava fazendo uma exposição num lugar super maneiro, com patrocínio, com super exposição, tipo, cara, exposição no sentido de ele ter a exposição dele, e ele com uma grande exposição local, né, as pessoas promovendo isso. E, de novo, super desacreditado por muita gente, né, os caras que eram fotógrafos, as pessoas que ele se relacionava lá no meio, falaram, cara, você não sabe o que é para ter uma exposição em Londres, calma, não é bem assim, né? E ele começou né, a partir daí que ele começou assim, se dedicar a essa história de fotografia, daqui a pouco ele estava sendo contratado, porque o lance nunca foi a técnica. Claro que ele foi desenvolvendo, imagina, ele era super fotógrafo, mas lá no início estava claro que ele não tinha técnica, mas é o olhar, né? É o olhar. É o lance de ver a alma, é o lance de... Isso ele sempre teve. E sempre teve. Eu lembro dele lá na época do programa de TV, antes mesmo, quando ele estava bolando as pautas, ele estava assim, ó. Fazia assim, eu lembro desse... Assim. Então ele sempre teve essa coisa de olhar através, né, contar a história através da lente, que vai além, né? A espiral de mudanças mesmo, toda a parte de aprendizado, de permissão para a luz vir para mim, ela aconteceu numa sequência que acabou no dia da exposição fotográfica que eu fiz em Londres. Nesse momento eu compreendi todos os ensinamentos completos do que eu precisava, do que eu estava buscando. Então a gente tem uma sensação assim de que, uau, entendi a espiral, agora eu sei tudo, minha vida é maravilhosa, agora é tudo pra frente, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu precisava renovar o meu visto para permanecer em Londres, né? Porque você tem que ter um visto sempre atualizado, você não pode estar ilegal. Então eu planejei tudo bonitinho, sabe? Agora eu fiz a exposição, então agora eu vou levar a exposição para São Paulo, no Centro Brasileiro Britânico, e aí enquanto isso já sai o meu visto, que eu vou voltar, não sei o que, vim só com a malinha de roupas, não sei o que, ficou tudo meu lá em Londres e não saiu o visto. Foi negado. O desespero que você sente é algo assim que eu não sei te descrever, porque é muito interessante você estar numa cidade do tamanho de São Paulo, meio que de visita na casa do seu amigo, com uma malinha de coisas pronto para você voltar em um mês, e dizer, não, você não pode nem voltar. Mas como assim? Eu tô numa espiral, coisa está acontecendo, Londres, fala comigo, não sei o quê, e aí de repente ela me fala, não. Chorei muito. Mas muito. Porque realmente eu fiquei sem chão. Eu não conhecia ninguém do mercado, eu não era fotógrafo suficiente ainda para conquistar o mercado do nível de São Paulo. E eu não sabia nem por onde começar. E o que era pior, eu não tinha estrutura financeira para começar. Então nesse momento, depois de realmente me afogar em lágrimas mesmo, eu entendi que eu precisava levantar a cabeça e começar a aplicar aquela espiral que eu tinha aprendido. Mas agora não mais como uma vivência, mas como entendimento, como metodologia, porque eu precisava desesperadamente. Como acontece com todo mundo, né? Se a gente tem problemas, tem que ir atrás e tem altos e baixos, esse era um baixo, né? Então ele veio sem grana, volta para o Brasil e fica lá em casa e, assim, de uma certa forma, assim, ralando para buscar de novo se reestabelecer. Queria achar né, um apartamento para morar, precisava ter de novo arrumar a grana para poder se estabelecer. Mas dava para notar assim, o desconforto dele com essa história, tipo, pô, tô aqui na tua casa, claro que tinha tudo à disposição dele, mas ele, sabe quando você oferece, cara, geladeira da casa, fica à vontade e tal, e a pessoa não se serve, tipo, não, tô bem. E falou, cara, por favor, você não vai comer? Não, tô bem, é uma situação assim de desconforto. Então isso, assim, de uma forma mais sutil, mas dava para perceber essa situação e falar, cara, por favor, né, sem cerimônia, né, cara, assim, não, claro, não tem problema, mas no dia a dia dava para notar. Então, assim, isso acho que certamente não tem a ver com a nossa relação, tem a ver com a história dele estar desconfortável com ele mesmo, né, de ele estar naquela situação. E isso era no processo dele para ele se reerguer, sempre teve esse momento, sempre aconteceu de ele
ele se concentrar assim, isso às vezes leva um tempo, né? Então tinha essa história de ele se sentir desconfortável naquela posição ao ponto de, cara, agora, e aí a partir daí ele começou a criar uma história em São Paulo que aí também aí foi super rápido também. Na hora que ele começou, se encontrou e aí foi super rápido. E eu comecei então a aplicar, e aí coisas começaram a acontecer de uma forma assim muito inesperada, mas totalmente espiral de novo, que era tipo, conheci um amigo, e o amigo falou, eu tenho um apartamentinho para te alugar, e, que legal, então eu gostaria desse apartamentinho, onde é que fica? Fica numa rua que chama Doc Lobo. Eu falei, ai meu Deus, será que eu fico lá? E liguei pro meu amigo e falei, ele tem isso aqui numa rua que chama Doc Lobo. Meu amigo, você tá maluco? Essa é a rua mais legal que tem, o lugar mais legal que tem dos Jardins, por favor, pega. E meu amigo, eu falei, nossa, mas como é que eu vou fazer? Aí eu tinha que escolher entre dividir apartamento com as pessoas e pagar mais barato porque eu não tinha dinheiro, ou ficar nesse apartamento que eu ia pagar mais, mas ia ficar sozinho. Aí não, vamos dividir, porque eu não tenho dinheiro, eu vou dividir com as outras pessoas. Aí o meu amigo Leandro fala, quando foi que deu errado pra você? Nunca. O meu papel em alguns momentos era só lembrar ele disso. Cara, lembra? Você já viveu isso e não deu muito mais certo depois? Vai acontecer agora de novo. E isso, às vezes em algum momento só bastava lembrar para ele, acho que fazer essa conexão e seguir o caminho. E aí eu acreditei. A gente tem que acreditar. Se conhecer o Luffy e se colocar no lugar dele, você vai apoiar a ideia dele. Mas se você se colocar no teu lugar, se você for uma pessoa mais conservadora, ali na tua caixinha, falar, cara, se eu tivesse nunca faria isso, é aí que a pessoa fala de uma forma negativa e puxa pra baixo, né? E quando eu tava morando nesse apartamentinho, surgiu a oportunidade de eu morar num apartamento maior no mesmo prédio. Quando eu me mudei para esse apartamento maior no mesmo prédio, ele foi muito simbólico, porque eu tinha mais dinheiro já, eu tinha mais trabalhos já, eu tinha mais segurança financeira já, a ponto de sair do apartamento bem pequenininho, de 20 metros quadrados, para esse maior de 100 metros quadrados. E aí eu me lembro que quando eu cheguei nesse apartamento, que ele era lindo, mobiliado, cheio de arte popular brasileira, cheio de móveis de design, aluguei ele mobiliado, olha o nível que eu já estava nessa espiral. Foi quando eu parei e falei, para tudo. A minha vizinha Lili, ela chegava e falava, você não vai trabalhar, cara, você precisa pagar as contas. Sabe o que eu tava fazendo? Depois de ter passado essa dificuldade toda, de ter achado que não ia conseguir de novo, de ter ficado muito deprê, de ter ficado muito triste, de ter ficado muito mal e ter conseguido voltar à engrenagem, começar a trabalhar e receber grana, e a hora que eu senti que eu tava folgado, eu falei, para tudo, porque eu preciso escrever uma coisa. Nessa hora aqui, que eu comecei a escrever esse livro, foi para mostrar para todo mundo que tentou me derrubar que existia alguma coisa muito forte e que se eu sabia, podia ser para todo mundo. E a minha vizinha olhava para mim e falava assim, cara, você não vai conseguir pagar aluguel, não vai conseguir pagar suas contas. Eu falei, não tô nem aí, cara. Quando veio a história do livro, veio de uma vez só. E eu chorava e saía. Era quase como se eu tivesse, sabe, vindo. E eu falava, escrevia. Quando acabava, já era anoitecendo. Eu sentia assim, como se eu tivesse assim, porque era assim, foram 3 meses assim, Eu não trabalhei com uma fotografia. Nesses 3 meses eu falava, não me manda. Eu conversava com o universo, não me manda trabalho. Parou tudo, se trancou para escrever o livro. Não saía, não negava trabalho. Eu me lembro o dia que essa minha vizinha chegou pra mim com uma coisinha de comer, a Lili. E ela falou assim, Luffy, eu tô preocupada com você, cara. Você não sai dessa mesa escrevendo esse livro. Que era isso aqui. Aí eu falei, por que, Lili? Só que eu não falei assim, por que, Lili? Eu tava aqui assim, Eu olhei assim e falei, por que, Lili? Olhando assim pro lado, ela falou assim, porque, cara, tem uma hora que vai acabar a sua grana, você não vai ter como pagar essas coisas todas. E aí na hora que ela falou aquilo, parecia que ela me trouxe assim, devagarzinho de novo pra consciência, porque eu tava muito envolvido. Aí eu fiz só assim, eu conto isso pro Alexandre, assim, eu fiz só assim, você tem razão, pode me mandar trabalho.
Luffy, você tem trabalho? Não, sem trabalho, sempre não sei o quê. Eu comecei a trabalhar como um louco na fotografia, não sei o que, muito trabalho. Era como se todo o universo estivesse esperando assim, cara, faz, você tem que fazer, e na hora a gente vai ter. Nunca vendi tanto quadro, nunca tive tanto trabalho, nunca tive tanta coisa, porque eu tinha acabado o livro. Esse livro, ele foi uma forma de eu mostrar para as pessoas que existe uma metodologia, mas não é um achismo, não é porque eu li com outras pessoas escreveram, não é pela quantidade de coisas que eu já vi na vida, era porque eu estava vivendo aquilo. Ele vem de uma história onde eu estava aplicando o aprendizado. E era por isso que ele precisava ser compartilhado de uma melhor forma de que eu pudesse, porque se funciona para mim, funciona para qualquer pessoa. E naquele momento eu comecei a trabalhar e fazer, e aí foi quando começaram as negativas. Não, a gente não publica, não vai dar para publicar, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei para ele e falei assim, você vai pra gaveta, porque você vai saber a hora de sair. Demorou 10 anos. 10 anos para ele sair dessa gaveta. Só que nesses 10 anos que ele ficou na gaveta, quando eu tirei ele para publicar ele, eu era tudo aquilo que eu falei que seria. E aí ele me falava, assim, desses momentos, ele falava pra mim, narrava isso pra mim, e ele acreditava que outras pessoas, era uma missão dele, assim, que outras pessoas tinham que entrar em contato com essas histórias, com essa força que ele sente, enfim. E aí eu entrei, foi engraçado isso, ele falou pra mim assim, cara, eu vou publicar, eu queria que você desse uma olhada. E eu comecei a fazer a revisão, e foi interessante porque eu ouvia, e eu sou uma pessoa um pouco cética, e aí a gente tem essa diferença, assim, né? Eu sou bem cético, mas eu acho que tudo é possível também ao mesmo tempo. E aí ele me falava disso, eu entendia, respeitava, mas não entendia, não compreendia aquilo, eu não sinto aquilo. Quando eu comecei a ler, foi uma viagem, assim, aquele livro, sem ele querer, me levou também àquele universo. Eu pude entender, porque ele dramatizou, as histórias eram dramatizadas de uma maneira que você se identificava com aquilo, né? E foi assim que eu comecei a corrigir o livro dele e entrar nessa história também. Em 10 anos eu fiz todas as giradas que você imagina, de ter construído, de ter feito, de ter conquistado, de ter não sei o quê, para poder falar para a pessoa que não. Tá aqui, ó, tá impresso na pele. Em cada canto do meu corpo, você consegue ver que funciona. Então eu não acho, não, eu tenho certeza. E aí a hora que eu tinha essa certeza, falou, tá na hora. Vamos te publicar, porque agora pode perguntar o que você quiser, que não foi porque eu li, eu vi, eu tirei diploma, não. Foi porque eu sei como faz e é assim que eu acho que você pode conseguir fazer também. Coragem de colocar para fora uma história que realmente é difícil, né? Fazer essa decisão de abrir a história dele, né? Porque ele não está falando de outro, ele não está fazendo uma ficção, ele está falando da história dele, está falando dos altos e dos baixos da vida dele, né? Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, sabendo e aplicando tudo aquilo que eu gosto de compartilhar, talvez tivesse me derrubado. Mas com todo esse conhecimento e essas ferramentas, ele só me fortaleceu, só me fez ter mais certeza de compartilhar. E é claro que ele não ia parar por aí, né? Mas muita gente para, né? Muita gente toma um não e, putz, cara, eu queria muito fazer isso, não deu certo. Tá, deixa eu voltar a fazer o que eu fazia mesmo, é isso que... E ele foi nessa história evoluindo e acho que aquilo foi ficando maior. E aí ele criou a espiral dentro do canal, né? Oiê, tudo bem? Gente, chegamos ao episódio 18, que eu tava louco para contar para vocês. Como eu falei, desde que eu comecei aqui a espiral de mudanças, a contar essa história... O Life by Luffy, quando ele estruturou, era um projeto que já era um pouco dessa manifestação dele de fazer uma coisa diferente, mas não tinha nenhum objetivo claro de curto nem médio prazo. Acho que nem de longo prazo, assim, desenhado de como que aquilo ia voltar para ele financeiramente. E ele estava investindo. Dedicava horas, ia lá, marcava com alguém, ia, né, fazia toda a história. Né, tem uma história que ele conta, então contava essa história, subia no Life by Luffy. Ia de novo, fazia isso. Aí quem olha de fora, fala, por que você está fazendo isso, cara? Pra quê? Qual que é o teu... E ele só fazia porque ele achava que aquilo ia dar... isso ia levar a algum lugar, né? E... Puxa, daqui a pouco
o Life by Luffy passou a ser a principal fonte de renda dele, né? Ele conseguiu, deu tão certo, que as empresas querendo justamente aquele olhar, né? Aquela história que estava sendo contada. Então o projeto Life by Luffy, ele surgiu daí, onde eu queria mostrar que a casa ela era um espelho que exteriorizava o que estava dentro da pessoa. Eu nunca ia conseguir compreender o que eu queria falar no Life by Luffy se eu não tivesse entendido os conceitos da espiral de encontrar a nossa casa interna primeiro. Tanto é que nessa época que eu comecei a fotografar as casas da forma como eu fotografo, muitas pessoas começaram comigo, mas elas foram parando no caminho. É isso que eu falo da espiral. Quando você tem alguma coisa que te move, que é maior e que vem de dentro, ela te leva muito mais longe, durante muito mais tempo, durante muito mais coisas para contar. Agora você me pergunta, por que que um trabalho de fotógrafo de decoração e arquitetura, o nome não é decoração by Luffy, ou decor by Luffy, ou casa by Luffy, home by Luffy? Por que que é life, vida, por Luffy? Quando teve essa ideia, ele falou pra mim, eu falei, cara, mas Life by Luffy as pessoas vão saber. Ele falou, cara, só tem uma palavra em inglês que as pessoas não sabem, que é o by. O resto, Life, as pessoas sabem que é Luffy e soa legal. Eu participei desde isso, e aí ele começou a publicar online, na web, essas fotos, esses espaços, e eu fazia a tradução, que eu sou tradutor, em inglês e português, eu fazia a tradução do português para ele, de cada episódio que ele ia fotografar. Mas, de novo, ele era muito criticado. Por que você está fazendo isso, cara? Né? Foca em... Né, pessoas que estão preocupadas com o futuro dele, dando conselhos tipo... Foca em bater foto para a revista, para sair na capa da revista. É isso que vai te dar reconhecimento, é isso que vai te dar dinheiro. E ele, putz, eu não vou fazer isso porque eu já combinei com o fulano que tem uma casa incrível que eu quero bater e botar no Life by Luffy. Ele abria a mão de um trabalho certo, de uma grana ali, para poder investir numa história que ele nem sabia para onde ia. Daí como ele estava assim, mas ele estava trabalhando, estava fazendo acontecer. Até que em algum momento aquilo tinha um volume suficiente, tinha uma linguagem que passou a ser contratado para fazer isso, né? Porque desde o primeiro momento, a minha intenção não era eu fazer alguma coisa de decoração, era sobre vida. Então muitas pessoas sempre falavam, você finge que fala de decoração, mas você está falando de quem mora lá, das histórias que vem. E eu acho que ele faz isso com muita facilidade. Não quer dizer com isso que ele não gosta de casa, porque quem não gosta de casa externa, talvez não entenda a sua casa interna. Ele gosta muito da casa interna, porque ele gosta de harmonia, ele gosta de beleza, ele gosta de tudo isso. Isso não invalida toda a profundidade que ele tem para oferecer. Muito pelo contrário, ela agrega, entendeu? Porque é muito fácil você, quando você quer aprender alguma coisa, você aprender com melhor visualmente. Então isso é muito legal. O projeto Life by Luffy ele surgiu como um grande grito interno que eu tive de querer mostrar que as casas que não eram boas suficientes para grandes publicações de revistas na época eram as casas que eu mais admirava porque elas eram incríveis por verdades internas. E aquilo é que fazia aquela casa ser mais relax, mais gostosa, mais boa de estar. E se a casa era isso tudo, interiormente a pessoa também se tornaria mais calma, mais tranquila, etc. e tal, porque ela se entendia, se encontrava nas suas histórias. Então por isso que chama Vida por Luffy. Essa chaleira eu trouxe lá de Nova York, ó. É uma coisa que eu tenho há muito tempo e quando eu trouxe, nem casa não tinha. Muito legal, né? E o café ficou pronto. Água, pelo menos. Tem que fazer uma coisa muito importante. Michane! Oi, Santo Café, quer? Eu adoro essa história de chegar aqui na varanda e gritar, Michane! Uau, que interessante. Ele fotografa não só retratos, não só casas, mas ele faz uma junção dos dois. E através dessas fotos de pessoas em suas casas, eu consigo entender um pouquinho melhor sobre quem está morando ali. E eu achei muito bonito isso. E eu pensei, olha, eu gosto muito de fotografia, estava bem satisfeito com o meu trabalho à época, e pensei, vou mandar um e-mail para ele para conversar sobre fotografia, né?
Minha amiga falou que é um cara bem legal, e assim eu fiz. Mandei um e-mail bem grande para ele, me apresentando, falando que eu gostava de fotografia, que eu tinha gostado do trabalho dele, em especial de uma história em preto e branco, a única publicada até então, na qual ele retratava a história de um homem que estava em processo de mudança. E essa história me chamou a atenção porque eu também era esse homem que estava em processo de mudança. Então, em uma história toda preto e branco que destoava das demais histórias coloridas, aquela história me chamou a atenção para mandar este e-mail. E a gente ficou numa conversa durante 4 meses, conversando muito sobre fotografia, e eram e-mails muito grandes que eu mandava, e-mails grandes a ponto dele precisar parar, copiar, colar e ir respondendo por trechos. Depois eu fui descobrir que ele detesta que eu mandava esses e-mails, quer dizer, ele gostava dos e-mails, mas ele ficava um pouco perdido nesses e-mails grandes que eu mandava. Mas enfim, a nossa conexão se deu através da fotografia, e se deu através desse interesse em entender um pouco melhor as pessoas através do que as cercam, do entorno delas, e a nossa história começou assim. Hoje, para mim, o grande prazer que eu tenho, uma vez eu estava sozinho, e muitas vezes eu me emociono quando eu falo isso, porque foi um momento muito meu, interno, sozinho, que foi eu no meu outro apartamento, e aí bateu uma pergunta assim, eu não tinha ainda gravado a espiral. O que você quer? Você já viveu a espiral, você já fez a história, você já entendeu. Eu já tinha até escrito o livro, não tinha publicado, mas ele já era escrito. O que você quer? Você está fotografando para as revistas, você está fazendo as histórias, o que você quer? O que é? Tá, e aí? O que você quer? E aí nesse momento, de uma meditação muito forte, de um momento que nunca mais eu vou esquecer, porque eu não estava sozinho, eu estava realmente envolto por uma luz muito linda. Eu falei, eu quero ser uma prova viva de que essa luz existe. Olhando para trás, agora parece que tudo é um roteiro que está ali, né? Foi planejado, né? Então você vai lá, você testa algumas coisas, vai ser fotógrafo, e aí vai se descobrir que, na verdade, a foto é para mostrar o que tem por trás daquela pessoa, como é que você consegue conectar com aquela pessoa e contar essa história dela. A partir daí você vai fazer né, sei lá, cria aí alguma coisa, que ele criou o Life by Louvre para contar a história das pessoas através das fotos das casas, né? No início todo mundo achava que aquilo lá era só arquitetura, a grande maioria, né? Só arquitetura. Quando ele começou a mudar, e aí quando ele decide fazer o negócio da espiral, isso é um outro altos e baixos, porque ele foi super criticado. É muito triste a forma como a sociedade aprendeu a tirar os sonhos dos outros, né? Acontece isso com a gente o tempo inteiro, e comigo foi muito presente na minha caminhada, é muito presente muitas vezes, das pessoas quererem dizer que não é esse o caminho, que você não pode se preocupar com os outros, você não pode, pense em você primeiro, é só você que importa, sua família, sua etc, o resto ninguém tá nem aí. Isso aconteceu muitas vezes. Então, quando eu era fotógrafo, famoso, eu fazia várias capas de revistas famosas, saindo um monte de publicação minha em vários países, tendo reconhecimento financeiro, reconhecimento das pessoas, dos pares, né, da história, e de repente nesse momento que você está no auge dessa história, que socialmente aceito, você quer falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre algo que te faz bem, mas como eu não posso falar, sendo que eu entendo que eu só estou aqui por causa disso? Por que eu não posso compartilhar? Não, eu só sou esse fotógrafo que consegui chegar nesse ponto porque eu trabalhei esse ponto. Então, se você quiser, isso vai te ajudar. Não pode falar sobre isso. Isso dói. Isso dói como se fosse realmente uma violência muito forte. Porque é como se você sabe alguma coisa muito importante, mas não é de bom tom compartilhar, porque a sociedade não quer. Ela quer que você ria, que você faça coisas legais, que você aparenta o que está na moda, mas ajudar o outro não está na moda. E isso para mim era muito triste, porque também eu não queria entrar num lugar de eu ajudo as pessoas, eu sou tão bondoso que ajudo as pessoas. Não! Eu sou um engenheiro civil que, sabe, que tem pensamento muito racional, ao mesmo tempo misturado com emocional e técnico, e eu ligo os pontos. Para mim era lógico. Cara, existe esse superpoder aqui, você pode juntar isso aqui, que isso aqui vai te ajudar, você quer? Era isso. Não é falar com a vozinha fina, tipo, eu sou bonzinho. Não era isso. O que você quer falar com esse negócio de autoajuda, cara? Para com isso. Aí, de novo, eu lembro da gente tendo uma conversa, ele,
super mal. Então uma pessoa fala pra mim que alguma coisa que é realmente destruidora, como muitas vezes a gente escuta, que rouba os nossos sonhos e nossos objetivos, eu chorava. Quando eu gravei Espiral de Mudanças pro YouTube, eu chorei várias vezes antes de começar a gravar. Muitas vezes eu tinha que esperar meu olho deixar de ficar vermelho, inchado, para começar a gravar, de medo que eu tinha de estar destruindo a minha carreira de fotógrafo e acreditar nas pessoas. Por isso que eu sei a certeza absoluta da metodologia da Espiral. Por causa das dificuldades que eu passei para até trazer ela para as pessoas. As próprias dificuldades, nãos e dores que eu tive que passar com a própria Espiral para que ela chegasse às pessoas, já mostra o quanto a gente é testado o tempo inteiro, e quando a gente aplica as ferramentas que eu explico na Espiral, elas funcionam. Até ela foi uma forma de mostrar que ela funciona. Esse reconhecimento é muito legal. Agora eu acho que eu achei. Olha aqui que legal. Olha que legal essa matéria que fizeram. E aí nesse caso fizeram uma matéria sobre mim na Polônia, mas aí já não era foto que eu tinha fotografado, era sobre mim mesmo. Falando de mim. É legal você olhar assim e falar, nossa, será que eles estão escrevendo tudo aqui? Mas é uma página inteira com a minha cara, assim, eu achei interessante. Porque aqui eu acho que mostrou a diferença de eu estar fotografando uma casa ou trazendo uma mensagem através da casa, né? Por isso que eu falo que a Espiral, ela transcende, ela chega no trabalho, ela chega na gente, ela chega no discurso que você tem de vida. E a fotografia é uma das formas que eu tenho de falar sobre a Espiral. Eu tive que arriscar perder para realmente ganhar. Entende? Perder a carreira de fotógrafo, perder o respeito das revistas, perder o respeito dos clientes, perder o respeito dos pares da fotografia, e eu tive faca nas costas. Sabia? É uma dor muito grande essa história. Eu fui descobrindo que tinham amigos fotógrafos que falavam, como quem não quer dizer nada, pelas costas na revista. Ah, ele não é sério, você viu? Ele fala as coisas, ele está agora na prateleira da autoajuda, para que eles não me contratassem mais como fotógrafos e garantissem o trabalho deles. E você descobrir isso de pessoas que você confia, que você gosta, em nome de algo que você está fazendo para beneficiar os outros, e respirar e falar, eu continuo mesmo assim. Não lembro exatamente a data do primeiro manuscrito, mas acho que faz mais de 10 anos que ele tinha. Então, assim, olha só há quanto tempo que esse desejo já tinha lá, já vinha nele. Então, mesmo ele construindo o Life by Luffy, ele já queria isso. Ele só não sabia como, de que forma, né? Ele tentou de alguns caminhos até que ele acabou encontrando. E eu acho que não só encontrando o caminho, ele acabou se encontrando. Eu acho que esse é o propósito que ele buscava há tanto tempo. Então, por isso que a gente olhava, agora, né? Chegou em São Paulo, ralou, agora ele é um fotógrafo, todo mundo quer contratar, fazendo um monte de capa de revista, agora ele tá montando Life by Luffy. Por que agora ele vai pegar essa curva de novo e vai agora falar de Espiral e vamos falar sobre como fazer para as coisas darem certo, e as pessoas estão achando isso de autoajuda, que isso era uma coisa que não tinha nada a ver com ele? Por que ele fez isso? Porque ele estava justamente buscando o caminho. Acho que todo o tempo ele estava buscando o caminho, chegou um momento que não dava mais, e aí ele resolveu seguir, e temos agora o que temos hoje. Então, a gente trabalhava na afiliada da Globo, lá do Sul, e ele tinha essa posição de diretor de programa, né? Às vezes ele fazia uma redação e tal, mas a posição dele era sempre atrás das câmeras. E, cara, era óbvio que o lugar dele era na frente da câmera. Pra quem olhava, e a gente teve muitas discussões a respeito disso, e ele não admitia isso. Ele não admitia, ele não se enxerga, quer dizer, acho que ele estava ainda num processo de conflito, mas eu lembro de muitas conversas sobre o assunto. A gente brincava que ele era a estrela que estava atrás das câmeras, que ele precisava ir para frente das câmeras. E de uma certa forma, o nível de exigência dele com quem estava na frente da câmera era como se ele estivesse se colocando, né? Então essa coisa do processo dele de se enxergar e trocar o lado, né? Porque mesmo se for olhar, né? Antes
o início do canal era sempre através da lente dele, não ele falando, né? A hora que ele pega o telefone, vira para ele e começa a colocar, aí ele se descobriu. Então é uma coisa que demorou muito tempo para poder encarar esse papel que ele sempre teve, né? Sempre teve esse desejo, sempre foi. Então assim, Luffy, você é minha estrela, cara.